meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os estágios que você precisa passar quando você estuda medicina na Alemanha. Então, se você tem interesse, não perca esse vídeo. Durante o curso de medicina na Alemanha, nós precisamos fazer diferentes tipos de estágios em diferentes fases do curso. Então nós temos, por exemplo, na pré-clínica, ou seja, na Vorklinik, que é o tempo que você está durante os 2 primeiros anos, onde você está aprendendo toda a base para a medicina, você precisa fazer o estágio que seria Pflegepraktikum. Normalmente nesse estágio você precisa passar 3 meses no hospital, trabalhando junto com as enfermeiras, não com os médicos, e você aprende todo o dia a dia das enfermeiras. Normalmente as atividades que você vai realizar durante esse estágio são, por exemplo, ajudar os pacientes, por exemplo, com a comida ou com a higiene pessoal. Você vai, por exemplo, também medir a pressão, medir o açúcar dos pacientes, pesar os pacientes. Em alguns casos você também pode, por exemplo, aplicar insulina naqueles pacientes que precisam, ou, por exemplo, colocar algum tipo de medicação junto com as enfermeiras, nesse caso você não pode fazer sozinho, e outras atividades que as enfermeiras precisam normalmente de ajuda. Por exemplo, se elas vão fazer limpeza de alguma ferida ou trocar algum curativo, normalmente elas vão precisar de uma ajuda e aí está o estudante de medicina para ajudar. Como eu disse, normalmente você precisa fazer 3 meses de estágio. Esses 3 meses devem ser feitos antes do físico, ou seja, antes do primeiro exame de estado, e você pode começar a fazer esse Pflegepraktikum depois que você já tem o seu Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, quando você já terminou o seu Abitur na Alemanha ou se você já fez, por exemplo, o Studienkolleg. Nesse tempo que você tem entre quando você termina essa prova, que você já tem o seu Hochschulzugangsberechtigung, e você começa a universidade, aí você já pode fazer, por exemplo, 1 mês ou 2 ou 3, se você tiver tempo, de Pflegepraktikum. Se você não tiver esse tempo, você pode fazer então durante os 2 primeiros anos. Claro, lembrando que você só pode fazer isso nos períodos quando você não tiver aula, ou seja, você só pode fazer isso durante as férias de verão ou as férias do outono. Aí depende, cada um se organiza como for melhor. Eu aconselharia que você fizesse isso quanto antes e não deixasse, por exemplo, para fazer essa Pflegepraktikum nas últimas férias que você tem antes do exame de estado, porque seria melhor usar essas férias para ir já estudando. Mas cada um se organiza como for melhor. Lembrando que aquelas pessoas que já têm uma formação na área da saúde, por exemplo, as enfermeiras, ou quem, por exemplo, trabalha aqui no que seria no Rettungsdienst, ou seja, as pessoas que trabalham no pronto-socorro, no SAMU, por exemplo, as pessoas que já têm uma formação, tem até uma lista com todas as áreas que eles aceitam, essas pessoas normalmente podem convalidar essa formação como Pflegepraktikum e você não vai precisar de fazer os 3 meses, talvez precisa de fazer ou talvez não precise nem de fazer nenhum. Depende de qual for a sua formação e em qual universidade você está. Normalmente, para a convalidação dessas práticas, você deveria entrar em contato com seu Regierungspräsidium da região onde você mora, ou seja, da universidade onde você for estudar, e eles normalmente reconvalidam isso ou falam, não é possível. Você deveria olhar nas regras deles e ver se eles aceitam ou não aceitam. Uma vez que você já passa o primeiro exame de estado, você entra na clínica, você precisa fazer outros tipos de estágio, que seria as Formulatur. Normalmente as Formulaturas você precisa fazer 4 meses em total, também durante as férias, e esses 4 meses de Formulatur devem ser feitos antes de você fazer o segundo exame de estado. Ou seja, você tem a parte clínica, que seriam 3 anos, para fazer esses 4 meses. Desses 4 meses, 1 mês você precisa de fazer no Hausarzt, que seria como médico geral, em consultório normalmente. Isso deve ser feito na Alemanha, você não pode fazer em outro país, deve ser feito na Alemanha. E normalmente você passa então 1 mês com esse médico e você atende todos os pacientes, você tem
Por exemplo, tarefas desde fazer uma anamnese, ou fazer uma exploração física, tirar sangue de paciente, também medir pressão, escrever eletrocardiograma, todo esse tipo de tarefas que um médico geral faria na Alemanha, num consultório, você pode fazer como estudante. Também você pode discutir com o médico sobre as possíveis terapias, assim você também aprende um pouco mais sobre os medicamentos e como fazer a terapia de diferentes doenças. Nos outros 3 meses, você pode fazer na Alemanha ou fora da Alemanha. Não precisa ser na Alemanha, você pode fazer fora. A única coisa que você vai precisar depois é de preencher um papel. Eles têm um papel para a formulatura fora do país. Normalmente você encontra isso também no Regierungspräsidium da sua região. E você precisa preencher esse papel. Determinados lugares você vai precisar também de fazer uma tradução para o alemão, mas depende de onde você for fazer isso. Normalmente os outros 3 meses você precisa de fazer uma vez no hospital, você pode escolher em qualquer área do hospital para fazer. Você precisa de fazer em um ambulatório, pode ser um ambulatório de um hospital ou pode ser um consultório. E o 4º mês você escolhe se você quer fazer no ambulatório, se você quer fazer no hospital ou se você quer fazer no Hausarzt. Uma coisa que eu esqueci, no Hausarzt conta tanto o médico geral para adultos como o pediatra também. Aquelas pessoas que querem fazer pediatria podem usar esse formulário do Hausarzt para fazer também com o pediatra, sempre que seja um consultório de pediatria. Normalmente, em algumas regiões, você tem a opção também de dividir uma formulatura, ou seja, todas as formulaturas devem ter pelo menos 30 dias de duração, você não pode fazer menos. Sempre tem algumas regras, por exemplo, que tem que começar num dia de semana, não pode começar no final de semana. Tem diferentes regras que você pode ler também no seu Regierungspräsidium. E normalmente você tem a possibilidade de dividir uma formulatura em 2 partes, onde uma delas você faz 14 dias e a outra você faz 16 dias. Sempre lembrando que se você divide, você não pode começar no final de semana, você teria que começar, por exemplo, numa segunda-feira, porque só assim eles vão contar o final de semana como dias de trabalho. Mesmo que você não trabalhe no final de semana, para contar esses 7 dias, você precisa começar numa segunda e não no final de semana, por exemplo. As tarefas como formulante depende de em qual lugar você está. Como eu disse, se você trabalha com médico geral, você vai fazer as tarefas que o médico geral normalmente faria. Se você, por exemplo, faz uma formulatura como eu na época fiz em anestesia, você vai, por exemplo, aprender diferentes coisas que você faz no centro cirúrgico, por exemplo, tirar sangue, colocar também agulha, por exemplo, na mão, ou em alguns casos você pode até aprender a entubar também. Isso depende um pouco de qual hospital você está e se os médicos te deixam fazer ou não. Uma vez que você termina esses 4 meses de formulatura, você pode fazer o exame de estado e depois do exame de estado vem o último estágio, que seria o PJ, ou Praktisches Jahr. Nesse período, você passa um ano inteiro em diferentes áreas no hospital trabalhando e você ainda é estudante, mas você faz todas as tarefas de um médico, ou seja, se você está na parte de medicina interna, você tem o seu próprio paciente que você tem que cuidar. Claro, você sempre tem um médico com o qual você pode conversar e, por exemplo, discutir sobre a terapia, sobre os diferentes processos que você vai ter que fazer com esse paciente, mas esse paciente seria então seu, você cuida desse paciente, por exemplo. Você também tem que passar pela cirurgia, então na cirurgia as suas tarefas será não só cuidar do paciente, por exemplo, durante o dia a dia no hospital, mas também no centro cirúrgico. Então você está ali, por exemplo, no centro cirúrgico ajudando os médicos a operar a diferentes pacientes. As 2 áreas que são obrigatórias normalmente são cirurgia e medicina interna, e uma terceira você pode escolher. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi anestesia, eu passei 3 meses na área de anestesia, onde eu tratei os meus próprios pacientes, por exemplo, eles vinham para a operação, eu intubava, eu perguntava, eu fazia também toda a parte da anestesia, eu estava ali com o paciente aplicando
medicamentos, sempre com o médico do meu lado. Ele estava lá olhando, mas era eu a pessoa que estava ali fazendo tudo. Também, por exemplo, no meu caso, eu pude fazer também no SAMU. Eu passei alguns dias no SAMU, eu ia com um médico e a gente atendia todas as pessoas também que precisavam de ajuda médica, não só do SAMU em si, mas de um médico. E também, por exemplo, na parte da anestesia, você também pode passar uns dias na UTI. Em geral, os estágios, você não tem uma remuneração, ou seja, Pflegepraktikum você não ganha nada. Em geral, alguns lugares pode ser que te paguem alguma coisa, mas normalmente não. As formulaturas, em geral, é a mesma história, normalmente eles não pagam. A formulatura que você faz no Hausarzt, você pode conseguir um pouco de dinheiro com ela. Eu posso explicar isso em um outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários e eu posso explicar como funciona esse processo para pedir esse dinheiro durante essa formulatura. E normalmente o estágio do PJ, em alguns lugares eles não pagam, em outros lugares eles pagam 400 euros ao mês, em outros lugares 900. Normalmente o máximo na Alemanha está aí em 900 euros. Não são todas as universidades que pagam. Você tem a opção durante o seu PJ, você não precisa de fazer o PJ na sua universidade, ou seja, você pode fazer tanto na sua universidade como em outras universidades da Alemanha ou até fora da Alemanha. Quando for fora da Alemanha, você só pode fazer um número limitado de períodos fora, ou seja, você teria que olhar na sua universidade quanto tempo você pode passar fora e quanto tempo você teria que fazer dentro do país. E você também tem que olhar os hospitais que têm, por exemplo, um acordo com a sua universidade. Não pode ser qualquer hospital, tem que ser um hospital específico. Se vocês também tiverem interesse em saber como funciona todo esse processo do PJ, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo explicando isso mais detalhadamente, como pedir as vagas, onde pedir as vagas, como funciona a questão de remuneração, como é o dia a dia, como funciona também em diferentes universidades, porque isso também varia de uma universidade para outra, o tempo e os lugares onde você precisa de passar. Eu não vou explicar nesse vídeo, mas se vocês tiverem interesse, deixe aqui nos comentários. Esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo. Comente também se você gostou, o que você não gostou, se você tiver alguma pergunta. Se você já está estudando medicina na Alemanha e já está fazendo um PJ, escreva também e fala como está sendo sua experiência. Se você ainda não estuda medicina na Alemanha e gostaria, escreva também, diga onde você gostaria de fazer o seu PJ, que área você tem interesse. E assim eu posso conhecendo vocês um pouquinho mais. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!